Amados irmãos, amados mesmo, um Deus é maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos dons. Não, eu vou passar os dons em geral, mas eu vou falar a respeito dos dons de língua, falados, que são dois, ainda a profecia é o dom de língua. Então, a gente vai começar em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, e depois o 14, do versículo 1 também até o 19. Então, por quê? A gente tem primeiramente que sempre que a gente fala do Novo Testamento, e que a gente lê a palavra, a gente tem que entender que na época de Paulo e de todos os apóstolos, não tinha nada escrito, hein? Então, tudo que Paulo fala, tudo que os apóstolos falam, receberam do Espírito Santo, era para edificar a igreja, para construir a igreja viva, né? Não mais de pedra, não mais de coisa fria, de material, mas a igreja como corpo de Cristo. Então, era uma coisa que realmente nunca houve, hein? Foi muito anunciado pelos profetas messiânicos, mas tinha chegado o tempo. Só que nenhum profeta messiânico deu as regras. Deus nunca deu as regras para os profetas da nova aliança e da igreja. Por quê? Porque se ele desse as regras naquela época, então tudo já seria sabido. Quer dizer, não, a princípio, não teria mais esse calvário de Cristo. Já estaria fechado, na verdade, né? É porque tudo já estava estabelecido, como tinha que orar, como tinha tudo. Então, é claro que Deus, ele quis que a gente participe, cada um, que a gente seja um dedo da mão, como ele dá o exemplo, né? Que a gente seja um templo, o templo do Espírito Santo de Deus, a noiva que vai casar, que vai receber, que vai participar do casamento, é receber todos esses galardões a vida eterna. Então, isso era imprescindível acontecer da forma que aconteceu nos Atos, é ser revelado aos poucos, da forma que foi também revelado pelos apóstolos, pelos profetas. Então, quando eles recebiam as profecias, era realmente para a construção da igreja. Né? Quando as profecias e as revelações que Cristo dava para cada um lá, até para os membros da primeira igreja, era para a edificação e construção das regras da igreja. Uma vez que ela foi fechada, esses dois dons, eles viram. Não é que Deus não fala mais com a gente, claro que fala. Agora, a gente tem que entender que ele é um dom de edificação pessoal, que é o dom de falar em línguas. Por quê? A gente fala, a gente vai ler, ele fala mesmo que se não tem ninguém interpretando, todo mundo vai achar que vocês são loucos, não é? Então, é que ninguém vai entender. Então, é a prova isso, que se não alguém interpretando, é que eu estou falando com Deus. Agora, se fosse para a edificação da igreja, você não precisa falar em língua estranha, não é? Então, a gente tem que entender isso. Quando era para a igreja, era falar das coisas, era profecias, que ele chamava na época de profecia, a gente não deveria mais chamar de profecia, mas de edificação pessoal, de edificação de uma revelação, de uma confirmação, eu estava falando que eu prefiro esse termo, confirmação e revelação, porque revelação, como vai saber se é de Deus ou minha? Sinceramente. Isso aqui não tem. Isso aqui não pode ser, se o Espírito Santo não falou para a própria pessoa, então é que tem alguma coisa errada. É que a própria pessoa não quer, não tem nem essa vocação, ou sei lá o quê. Porque ele vai começar a pôr o desejo no coração do ministro. Vamos supor que um ministério novo, é óbvio que ele vai começar a pôr o desejo dentro do coração da pessoa de servir. Agora, desejo de abrir empresa, que Deus está se importando com isso. Isso aqui a gente tem que ir atrás das coisas, ele vai abençoar nosso trabalho. Mas ele não vai dar agora, vou te dar uma empresa. Isso aqui são ministérios, não é coisa. A palavra não é uma coisa comercial, não é CNPJ.
Não vai começar para abrir CNPJ para pregar a palavra. Né? Então, isso nunca se viu. Então, a gente tem que entender bem claramente, fazer essa diferença entre o tempo dos atos e de toda a revelação que Deus deu para os discípulos e apóstolos daquela época, é o tempo de hoje, onde tudo está fechado, é realmente que o Senhor continua da mesma forma, com o corpo e tudo, mas não com esses dons, com os dons de servir, e não com os dons de revelações de língua também. Por quê? Porque justamente uma coisa pessoal entre mim, entre o Senhor e eu, quando eu falo em língua, para me edificar. A menos que de repente tem alguém aqui do meu lado e fala, não, você está falando isso, Obado. Eu estou recebendo, você está falando com Deus, mas agora eu estava ouvindo, Deus me falou que você está, ele quer que, porque eu não sei. A própria pessoa ele tem que ser revelado por Deus. Ele não sabe, ele pode imaginar, criar, mas eu não sei exatamente, porque senão eu falaria em português. Se eu soubesse o que eu estava falando com Deus, eu preciso falar em língua? Lógico que não. Então, se eu falo em língua, é porque é o Espírito Santo que ora por mim, é que me dá suspiros indescritíveis e intermináveis. Então, eu posso orar em línguas por horas e horas e horas. Eu não poderia fazer se fosse para minha edificação em língua normal. Até talvez, mas tem que ter muita criatividade. Então, não é uma coisa espontânea. Quando o Espírito Santo que nos dá essa comunhão, é uma coisa maravilhosa. E a gente não, é uma comunhão entre ele, a gente está se sentindo muito bem. Então, para a gente entender isso, tem uma coisa pessoal, antes de ler, porque aí quando a gente vai lendo, aí dá para entender bem o que ele quis falar, hein? O Paulo. Então, vamos começar. Aí eu tenho um subtítulo, dons espirituais, no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que fiquem confusos. Eu acho isso muito bem traduzido aqui essa palavra confuso. Tem umas bíblias que falam ignorantes, na ignorância. Aqui está escrito confuso. Eu acho que é muito bem, quer dizer muito bem o que o Paulo quer dizer. Porque tinha, naquela época, imagina que nunca ocorreu. Imaginamos que os dons espirituais nunca tinham ocorrido. Você imagina a confusão quando um começa a falar eles receberam o Espírito Santo na Pentecostes e começa a fazer cheio de coisas. Um está gritando, como a gente vê hoje. Está começando a dar confusão. Agora o Senhor me mostrou isso. Opa! Não tinha nada, tinha acontecido dessas coisas até então, não é? Era o desenvolvimento da primeira igreja. Então ele fala, não fiquem confusos, porque tem muita confusão. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por quê? Esses dons espirituais, eles se assemelham, às vezes, a esses rituais pagãos, né, que eles tinham. Eles começavam a oferecer coisas, a fazer reza, eu imagino a dançar nesses cultos pagãos. Aí tem uns que devia certamente falar para Paulo, isso aqui, ele está falando de Deus aqui, de Jesus, mas ele está igual ele está fazendo igual os negócios de pagão. Isso aqui sou eu que falo, mas eu posso imaginar, porque tinha confusão. Existe, aí ele vai explicando o que é, né, Paulo? Ele vai explicando o que são esses dons espirituais. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos. Então, não se preocupe se ele está tendo uma revelação, se outro está tendo uma profecia, se outro ele está querendo, está impondo as mãos para curar. É tudo de Deus. Aqui dentro é tudo de Deus, não se preocupe. A cada um de nós... não, peraí. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço. Aí você vê, ele faz já a diferença aqui. Mas o Senhor, a quem servimos, é o mesmo Deus que trabalha de maneiras diferentes. Quando ele fala que tem diferentes tipos de serviço, aí ele já acrescenta logo, mas o Senhor a quem servimos, nós servimos, não o Senhor que nos serve. Nós temos o serviço, exatamente. Nós temos o serviço, um dom de serviço para servir a quem? A Deus, primeiramente. Mas de maneira diferente.
mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então, quem opera milagre, quem tem a hospitalidade, quem contribui de várias formas, são serviços diferentes, mas é tudo para o mesmo Deus. Não é um serviço que mais é honrado que o outro. A o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Como aqui está bem traduzido também. Esse aqui é um serviço de oferecer conselhos sábios. Não são mandamentos, são conselhos sábios. Agora, imagine sempre ainda uma história que não era fechada. Os conselhos sábios hoje, a gente não precisa receber de Deus, não. Os conselhos sábios hoje, a gente precisa pegar aqui na palavra. Entendeu? Porque eles receberam esses conselhos sábios. Porque senão vira tudo qualquer coisa. A outro, o mesmo Espírito, dá uma mensagem de conhecimento. O conhecimento é especial. O conhecimento, a gente tem que saber que faz parte também de conselhos sábios. Sim, se você não tiver conhecimento. A palavra, como que você vai... Lógico. Aí ele faz parte as confirmações, alguma coisa que você pediu a Deus, é que de repente alguém confirma na assembleia ou diretamente para a pessoa. Aí você já vai saber, isso aqui é para mim. Ou o Espírito já vai te falar, é para mim, porque eu tinha te pedido isso, Senhor. O rapaz não está me falando, está falando aqui. Então estou levando para mim. Entendeu? Ou por convicção, ou porque é realmente uma revelação que cai assim em cima da cabeça. São ensinamentos. Tudo isso é conselho, tudo isso é conhecimento da palavra. Hein? Então, são os conselhos bons, são o ensinamento. Ensinar quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, você vai lá com mansidão, você fala, não, peraí, você acha que está certo? Isso aqui, como a gente falava antes do culto, será que não poderia ser pé de tropeço para alguém, se ele me ver fazer isso? Como a gente pregou esses últimos cultos também. Isso é muito importante. Isso são coisas que o Espírito Santo hoje nos fala. Essa aqui que tem que ser interpretado como profecia, porque a profecia é isso, são palavras de conhecimento hoje. Não tem mais profecia sobre igreja, sobre falar o que o tal tem que fazer ou não fazer. Isso é problema dele com Deus. Ninguém manda em ninguém. O Espírito Santo está de igual tamanho em cada um. Ele só usa a pessoa de uma maneira diferente. Mas o tamanho do Espírito Santo, não tem alguém, a tua oração é forte, a minha é fraca. Não, pode ser fraca na fé, porque quando a gente ora através do Espírito Santo. Então, e é Deus que faz então não tem liturgia, não tem modo de orar certo. Porque quem está alfabetizado de uma certa forma, a oração dele é igual a quem não está alfabetizado. Porque o que o Espírito Santo olha é o coração, a pureza. Então não tem isso. A tua oração é muito forte. Não. O Espírito Santo está igual em todo. Só que ele vai usar um para fazer uma obra, o outro para fazer outra obra. Agora, sempre para servir o outro, ou a Deus, nunca para ser servido. Aí vai continuando. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outra a capacidade, então, de profetizar, que a gente já sabe o que é, naquela época era uma coisa. A outra ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Mas precisa ser alfabetizado para isso? Não. Precisa ter feito uma escola de teologia para Deus nos dar essa capacidade? Não. Então não tem nada aqui que possa justificar gastos, dízimos, cobranças. Não tem nada nos dando. Nunca vai precisar de receber dinheiro ou de ter dinheiro para exercitar um dom de servir. Porque o próprio Senhor ele vai capacitar a pessoa certa, o dom certo. Não vai. Se alguém não tem nada para receber uma igreja de casa, ou pessoas, para que ele vai usar alguém e fala para ele, agora vai abrir um CNPJ, vai recolher dízimo, dinheiro, depois você vai construir. Não, ele vai pegar alguém que já tem espaço. É tanta coisa estranha que se... Aí, outra ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outra dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Porque, como eu falei naquela época, a gente sabia, até hoje, a gente sabe quando a gente fala com Deus, entre eu e Deus, quando ninguém sabe o que eu falo.
nem eu. Aí alguém precisa interpretar, porque eu estou um Deus, não é uma língua. Agora, quando tem confirmações, que aqui é chamado de profecia, são esses dois únicos dons que são os dons de língua, que não são dom de serviço, né? Onde a pessoa fala. É a revelação, o conselho, a profecia, é o falar em língua pessoal. Um é para servir, e o outro é para si pessoalmente, certo? Mas são os dois vêm da língua, são dom de línguas. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Agora, isso é importante. Ele concede o que? O Espírito, o que deseja a cada um. Então, os dons têm que partir da gente. Né? Ele fala, tudo vem do mesmo Espírito que concede a cada um o que deseja a cada um. Então, se eu não desejo nada, eu vou ter dons espirituais? Não. É por isso que ele vai confirmar uma coisa que ele não quer. Isso que não existe alguém falar para alguém, a partir de hoje, a partir da manhã, você vai fazer isso, você vai ter isso. Não existe, ele não queria. Ele não vai dar o dom. Ele nem vai receber. Ele vai forçar alguém, agora é manipulado, é isso? Ah, não, peraí, não. Não tem. Entendeu? Quando a gente começa a entender as coisas, que a gente não se deixa levar pelo orgulho, não, porque eu sou o bam. Deus é eu, não tem igual. Você está sentindo, você tem a comunhão que eu tenho com Deus? Claro que não, eu tenho comunhão. Entendeu? Esse aqui é o fim da picada, quando a gente começa a se achar melhor. Não, porque eu posso orar para você, agora você não tua fé está muito fraca para poder orar para as pessoas. Aonde? Olha para você. Você não está fazendo isso, você não está fazendo agora, olha para mim. É o Espírito Santo, não a pessoa é quem? Buzina um caminhão, passa por baixo amanhã, já era, fé. Entendeu? Quando é assim. Então, a gente tem que se achar realmente servo, e não, nós não somos ninguém, não ninguém, porque a gente não controla um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, a gente é soberano, achando que a gente vai sair para a rua, não ter acidente, não vai acontecer nada, é tudo se Deus quiser. Não é como eu acho. Vou falando umas coisas que tem nada a ver com a palavra. Continuando no capítulo 14, eu não vou passar o 13. O 13 é maravilhoso, ele é sobre o amor. É sobre ele também vai enumerando os dons, né? Ele começa em primeiro lugar os apóstolos, depois os profetas. Mas a gente já passou uma vez no estudo bíblico bem passado, hein? Então já vou pular para enfatizar agora esses dois dons, que são os dons de língua, com o dom de língua e de profecia. O que realmente enfatiza mais esse. Os dons de língua, aqui tem um subtítulo no 14, capítulo 14, versículo 1. Esse parágrafo tem um subtítulo que é interessante aqui na minha Bíblia, que são os dons de línguas e da profecia, porque os dois justamente são dons de línguas. Que o amor seja seu maior objetivo, o que é relatado muito no capítulo 3, que o amor ele não é vingador. Eu posso até ler rapidinho. O amor é paciente, bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Então não tem que inventar nada. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Aí ele acrescenta agora, conclui, na verdade, no 14, que o amor seja o nosso maior objetivo, porque realmente sem ele a gente não tem nada. Contudo, desejam também os dons espirituais, além do amor, que ele seja o nosso maior objetivo, mas além do amor, a gente deseja os dons espirituais. Então, mais uma vez, é a segunda vez que ele fala isso. Se a gente não deseja uma coisa, não faz sentido alguém nos quase obrigar a fazê-lo, porque a pessoa teria recebido do Senhor para a vida de alguém que não tinha nem desejado isso. Entendeu? Isso não faz nenhum... É a palavra que fala isso, não sou eu. Contudo, desejam também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar.
Que a gente já sabe hoje em dia o que é profetizar. É exortar, é aconselhar, é receber palavras de conhecimento, certo? Se precisa de conselho, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. É isso que a gente estava falando. Em espírito, ele fala através do Espírito Santo, e não fala através dele. Então, em espírito fala verdades ocultas, que não são divulgadas para ninguém, nem para ele, porque ele fala diretamente com Deus, e não são nem divulgados para a própria pessoa. Mas aquele que profetiza, fortalece, que recebe palavras de conhecimento, de fortalecimento, fortalece, anima e conforta os outros. Então são os dois dons que vêm da nossa boca, certo? Uma é para nós, o outro é para aconselhar os outros, né? E fortalecer. Porque a profecia pura em relação à igreja não pode mais existir. A gente já viu vários exemplos. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, é lógico. Porque ele fala, eu gostaria que todo mundo falasse em línguas, porque ele vai ter uma aproximação, uma comunhão com Deus pessoal. Não falar em línguas só para vocês é Deus. Mas seria muito melhor que, em vez ainda, que vocês falassem palavras de exortação, de conselhos, porque vai aproveitar para todo mundo, não somente para você, certo? Pois a profecia teria que pôr um outro nome hoje. É superior a falar em línguas, a menos que alguém interpreta. Vê como é importante, agora a gente entende essa coisa de interpretação. Não é que não pode falar em línguas se ninguém interpreta. Mas se ninguém interpreta, a que serve isso? É isso que ele está falando. O que serve isso de vocês passar por doidos na igreja, se ninguém sabe, nem vocês, ninguém sabe o que vocês estão falando? Então fale em línguas na tua casa, não no meio da igreja. Ou se não, deixa um falar, vamos ver se tem um interpretando. Se não tem, se cala. É isso que ele fala em outro lugar, né? Se não tem ninguém interpretando, então se cala, porque não adianta nada. Certo? Mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Esse profetizar, eu estou sempre... Mas tem que entender que não é profecia em relação à igreja, né? E nem em relação, como eu falei, a manipular ninguém. São conselhos, são palavras de conhecimento. Então, hoje, hoje até pegar. Você quer profetizar? Aí você recebeu realmente no teu coração uma palavra de conhecimento. Então, você vai demonstrar isso lendo dentro da palavra. O Senhor agora me deu essa palavra. Mas, esse aqui não é mandamento que a nossa igreja não faz. Cada um que se sente tocado pelo Espírito Santo, do que eu estou lendo aqui, ele sabe se é para ele ou não. Porque ele sabe se ele está errando em algum lugar ou não, certo? Logicamente, então se eu dou uma exortação, uma palavra de exortação, ela tem que, ou ela toca o coração da pessoa, ele sabe, não, isso aqui é para mim. Vixe, isso aqui, obrigado, Senhor. Agradeço o Senhor através dessa pessoa. Essa pessoa não tem nada a ver, entendeu? É o Senhor que tocou agora o coração dele através dessa palavra. Olha, é verdade, eu tenho que parar de fazer isso. Eu sei lá, talvez estava começando a beber, coisa assim, pronto. Aí que não seja... São palavras de exortação, de conhecimento. Não tem nada a ver com a profecia pura, como ela é entendida naquela época. Não escuta, pode se louvar apenas? Não. Não, tá bom. Gostaria que tudo isso. Versículo 5, vou recomeçar lá no 5. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior ao falar em língua, a menos que alguém interprete. E o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Aí não é mais já falar em língua, se torna realmente já uma palavra de conhecimento. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conselho, um conhecimento especial, uma profecia, um ensinamento, aquele passo essas possibilidades, isso lhe será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhece a melodia. Você não sabe tocar flauta,
de qualquer jeito, ninguém vai poder cantar. Né? É a mesma coisa para esses falarem língua. Parece que é tudo confuso. E se a trombeta não emitir um som nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. E é verdade, tem uns que se gabem, aí começam a falar em línguas. Ninguém sabe nada, nem ele sabe o que fala. Então, mas é umas besteiras. Agora, isso não tem nada a ver com ter ou não ter o Espírito Santo. Às vezes eu já falei, faz tempo atrás já, desde sempre. Para as pessoas que são mais assim, porque são ministérios e dons. Mas ele não fala o dom de reconhecer o Espírito de Deus e o Espírito que não são de Deus. Eu acho que esse dom, ele faz parte de um dom tipo de livramento, hein? Quando você encontra uma pessoa que está debaixo de opressão, da opressão espiritual, hein? Então, é que Deus te dá o dom de reconhecer que é uma opressão espiritual, o que é um dom real. Você vê, não, isso aqui está... Você até uma vez me relatou, antes você estava pregando, assim, falando da palavra, que a pessoa começou a mudar de cara. Então, eu acho que isso é um dom. Você viu, bom, você reconheceu que já não era Deus, era talvez muito óbvio também. Mas, aí, nessa hora, eu acho que o Senhor te dá, complementa esse dom com a autoridade do Espírito Santo. Para você, justamente, não... Porque ele fala, em outros lugares na palavra, que a gente tem a gente tem que se vestir da armadilha do Senhor, né? Que é a palavra, o capacete da salvação. A gente pode usar tudo isso para tentar, não para tentar, mas para realmente para travar a pessoa naquela, o encosto, como que a gente fala? As forças do mal. Né? As forças espirituais malignas, naquela pessoa, que ela possa, naquele momento, sentir realmente o alívio, talvez começar a chorar, receber a palavra. Isso eu acredito firmemente que eu falo isso às vezes como sendo combate espiritual. Porque eu posso também combater para alguém que eu recebo, mas eu preciso receber do Espírito Santo. Não é eu que decido. Agora eu acho que tal fulano ou ciclano, ela precisa ser livre. Não. É o Espírito que tem que me mostrar. Não sou eu. Quem sou eu para querer intervir na vida de alguém? O que eu posso fazer para tudo e qualquer um é levar a palavra. Não começar a combater espiritualmente. Falar, capeta, sai dessa pessoa, sei lá o quê. Isso não é levar as boas novas. Eu tenho que levar as boas novas, primeiramente. Aí eu vejo, ou o Espírito me mostra que essa pessoa está aberta para isso, que ela quer, mas que tem alguma coisa que não deixa. Porque é isso que o capeta faz. Então, posso lá usar a autoridade delegada através do dom que eu recebi. Que não é um dom de mandar a capeta embora. Um dom de reconhecer o Espírito do Senhor do outro. A partir daí eu falo, não, isso não. Agora o Senhor é soberano na vida dessa pessoa. As escamas eu muito assim. Que realmente o véu que oculta a graça, a superioridade do Senhor, nessa pessoa seja derrubado. Aí a pessoa, que ela tem um tempo para escolher. Aí a pessoa escolhe ou não. Eu acredito que se o Espírito Santo que me mostrou, como pode mostrar em tudo, qualquer um, não precisa de estudo, não precisa de curso de como fala? Exorcismo. De exorcismo, entendeu? Então, é coisa normal. Eu nunca vi um cristão um verdadeiro cristão ser abatido pelo capeta, como a gente vê por aí. Isso não existe. Ou você está com o Espírito Santo, você fala, agora chega, sai dessa pessoa, ou você não está. Você começar a fazer uma hora, conversar, fazer, sei lá. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso aqui é o capeta que está te manipulando. É só. Entendeu? Então, continuando. Agora eu encontrei. Meu Deus? Obrigado. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala. E ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês.
Uma vez que vocês que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja. Isso, a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Porque senão não serve para nada. Para ninguém, serve só para você. Aí. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, claro. Mas eu não entendo o que estou dizendo. Eu próprio não entendo, senão eu oraria em português. Para que eu vou me esforçar a orar em língua? O Espírito vai me fazer orar em língua? Se é para eu entender. Então, eu já oro logo em português ou alguém interpreta, se realmente precisa, em certos casos. Então, o que devo fazer? Orarei, então, no Espírito, para mim, e também orarei em palavras que entendo. É lógico. Cantarei no Espírito, canto na minha casa. Vou cantar o Espírito aqui. Nacional em língua. Entendeu? Não, o que serve essas bobagens? Entendeu? Para mim, isso não faz sentido. A menos que, pode ser uma vez na vida, já aconteça alguma coisa assim, mas isso não faz sentido. Novamente, não é só para mim, mas está escrito aqui. Então, o que devo fazer? Orar no Espírito e também orarei em palavra que eu entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavra que eu entendo. Pois se louvar apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês? Falar amém. Alguém pode falar amém se eu canto? Tu pode cantar comigo? Ou se eu canto em línguas? Ou se eu oro em línguas? Alguém fala amém? É até perigoso, não sabe para que está falando amém. Entendeu? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estou dizendo? Vocês darão graça, muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Então, faz isso na tua casa, no teu quarto. Mas eu acho muito bom, sinceramente, o falar em língua, orar em língua, é a coisa mais maravilhosa que existe para um cristão. Porque você está tranquilo com Deus. Então, é uma coisa que não para. Você pode falar, ninguém está te escutando, não importa o que você está falando. Você mesmo nem sabe. Mas você está sentindo isso aqui. Eu acho que a gente estava falando de jejum uma vez. Eu acho que a oração em línguas, aí sim, ela te dá muito mais essa. Quem jejua, às vezes, falando que para ter uma comunhão maior, se machucando, fazendo dieta. Não sou contra a dieta, eu também faço. Mas não precisa disso para se aproximar do Senhor, porque o Espírito Santo não come, nem bebe. Então, que você seja gordo, não. Se você quer uma comunhão com Deus, não é de ficar magro, de se privar de. Claro que se você está só na carne, fazendo tudo, qualquer tipo de pecado, não só comer. Entendeu? Então, aí, senão o jejum que vai resolver. É realmente muito mais nesse caso, então, o falar em língua, se aproximar do Senhor, através disso, receber mais do Espírito Santo. Dou graças a Deus, aí ele continua. Vocês darão graças muito bem, mas fortalecerão apenas aqueles que os ouvem. 18. Dou graças a Deus porque falo em língua mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. É o que a gente está falando aqui. O tempo todo. A gente precisa. Para orar em língua, eu vou muito fortalecer, para não supor. Eu vou lá no meu quarto, preparo a reunião, certo? Preparo o curso. Aí, eu vou receber, talvez vou falar muito em línguas. Talvez não, mas talvez sim. Aí, eu recebo isso para depois dar palavras que vão realmente ser certas, impactar, que vão servir para edificação, que vão dar o entendimento. Essa aqui não depende de mim. Ele fala, não é porque ele fala mais que os outros, isso aqui tem nada a ver, mas ele faz isso para poder falar em português, ou naquela época não, na língua deles, ou em português para as pessoas entenderem, é que o Espírito esteja nessas palavras de conhecimento, para que todos estejam no mesmo diapasão, na mesma onda, fazendo as mesmas coisas, entendeu? Indo atrás dos mesmos objetivos, isso que é importante.
que é a palavra de Deus. Eu sempre falo, não sou eu, é a palavra que está falando. Entendeu? E não é ninguém. Se alguém começar a falar fora da palavra, então já era. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Eu peço isso também encarecidamente, que vocês não sejam sempre remoendo as mesmas coisas que a gente ouve por aí. Isso é infantilidade, não querer entender realmente o que a palavra fala, como a gente está lendo agora, mas querendo ouvir o que nos agrada. Esse aqui é completamente de uma criança. Ah, peraí, você vai ver que vai agradar. Vou te dar isso, entendeu? Então a gente não pode, porque é chocolate que eu gosto, porque é uma palavra que eu gostei agora, estou abrindo uma empresa com essa profecia, está me falando. Então, essa aqui é infantilidade, não é o entendimento da palavra. Sejam inocentes, como bebês, não como crianças de 10 anos, como bebês, com relação ao mal. Eu estava pensando em outra coisa. Mas sejam maduros no entendimento. Você vê? Maduros no entendimento, bebês em relação ao mal, essas coisas que estão enviesadas. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, disse o Senhor. Então, aqui realmente as Escrituras falam isso em relação naquela época, daquela época lá, porque é uma profecia de Isaías que se referia ao que ia acontecer, que justamente os apóstolos iam receber essas coisas em línguas. E que depois, no final, ia ser um povo estrangeiro, os judeus, que acreditaram. Isso aqui são profecias. Eu tinha falado que eu ia, na verdade, até o 19, mas eu vou continuar um pouquinho agora. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Qual a diferença? O falar em língua, ele é bom quando ele tem interpretação que ele fala, porque senão vocês passam de louco. Mas seria um sinal para esses de fora da igreja, na verdade. Quando também você começa a falar em... Mas você não pode fazer isso na igreja, porque senão vocês passam por louco. Então tem que fazer. Por exemplo, tem um batismo, aí sim, a gente está batizando. Por exemplo, aí de repente você fala em língua alguma coisa. Então vai ser muito bom para o povo que está lá. Você não está dando nada assim de especial para o povo que assiste ao batismo, mas é um sinal de que realmente agora tem que ter uma interpretação nesse caso. Isso que ele está falando. Mas é um sinal que realmente há Deus. Entendeu? A condição de ter interpretação sempre é a mesma coisa. Portanto, falar em língua é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrar na reunião da sua igreja, ouviram todos falar em línguas, pensarão que vocês são loucos. Isso é bem claro. Então, assim de tudo, eu vou parar aqui, assim de tudo, a gente tem que ter temperança nessas coisas de falar em língua. Porque ele fala, mesmo que seja, que alguém até interprete, vocês vão passar por louco, para quem não tem entendimento dessas coisas. Então, não é o importante. Vocês têm que todos saber uma coisa. O Espírito Santo, vocês receberam o batismo do Espírito Santo, não porque vocês falam em língua. Entendeu? Apesar que tem que realmente esperar a falar em língua para vocês, pessoalmente. Vocês receberam o batismo na hora que vocês se converteram. Porque, como falava o Wagner antes do culto, não é a gente, é o Espírito Santo que nos convence da fé do Senhor. Porque a gente pode duvidar amanhã, hoje, agora. Mas quem nos convence que é real é o Espírito Santo, que não nos deixa duvidar e que nos dá a fé, exatamente. Então, vocês têm que saber, o ladrão na cruz, ele não deu tempo de começar a falar em línguas, ele não muitos não deram tempo. Agora, também tem que saber que todos que se converteram com o tempo, que não estava justamente apressado pela morte, eles realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Dessa forma, não estou falando que eles tinham recebido de qualquer forma o batismo no Espírito Santo, mas realmente também receberam o dom de falar em línguas. A gente vê
vários que se converteram. O próprio Saulo, quando ele foi parado, Paulo, ele foi lá para recobrir a visão, era o Cornélio, né? Na casa do Cornélio, de quem? Não, eu acho que é Cornélio. Não, tudo bem. Ele foi lá e começaram a todos falar em língua, o que depois fez que ele... Não, Ananias... não. Então, aí a gente vê que eles começaram a falar em língua. Você vai em várias outras ocasiões, mas não é um predisposto. Não precisa ser assim, certo? Porque realmente a gente é selado pelo Espírito Santo na hora da nossa conversão, certo? Só para a gente agora ser bem claro que tem que periodicamente refrescar sempre a nossa memória e nosso coração, porque o problema é que a gente é todo dia eles nos refrescam na coisa errada. Todo dia a gente vê na internet, sei lá onde você for, 99% das falas é coisa que não tem muito a ver que tem a ver com ganância, com orgulho. Vou orar para você, vou fazer, vem aí, você vai ter uma empresa próspera, sei lá o quê, você vai ter... Não, então, a gente é bombardeado todos os dias com esses falácias. Então, é lógico que a gente, de vez em quando, tem que também, a gente... Sim, é por isso que a gente não pode deixar de ler a palavra todos os dias. Eu sei que a gente... É difícil, assim, mas é muito bom ter uma certa disciplina nisso, porque os outros estão lá direto, com 171, entendeu? Então, amor, muito obrigado.